Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, quase que não sai, beleza? Novo de loja? Pois é, estamos de volta aí com um projeto Temas Cabulosos, especialmente para quem está firme e forte nos estudos para as provas de DPC e DPF. Acabei de fazer uma transmissão para o pessoal de OAB, quase todo dia aqui eu vou tentar fazer uma transmissão do contagem regressiva para o pessoal que vai fazer prova do 19º Exame Unificado da OAB, e para a galera que está estudando para DPC, DPF, aí eu vou trazer alguns temas cabulosos, que são aqueles temas que normalmente geram dúvidas, geram controvérsias, são aqueles temas que normalmente o pessoal fica encafifado, ou em provas objetivas ou em provas subjetivas. Ontem nós tratamos aqui da história da possibilidade ou não de combinação de leis. E hoje eu vou trazer um tema que tem muita gente que me questiona nas redes sociais. Eu recebo demais essa dúvida lá no nosso curso do SES, no curso completo de delegado de polícia civil, que é sobre a possibilidade ou não do delegado de polícia reconhecer e arguir a insignificância, ou se seria possível a arguição de insignificância em sede policial. Veja, o tema é um tema altamente controverso, é um tema altamente debatido na doutrina. Não há jurisprudência, por óbvio, até pela sua essência, não há jurisprudência sobre isso. Então, o que eu vou fazer é mostrar aqui qual é o posicionamento doutrinário que hoje eu vejo ser dominante e que eu entendo que é o mais adequado para a realidade de provas de DPC e DPF. Lembrando antecipadamente que, de acordo com o STF, o reconhecimento da insignificância, no caso concreto, demanda como consequência de se suscitar a atipicidade material da conduta. Se eu digo que a insignificância, que a criminalidade bagatela, não tem crime, porque o reconhecimento da insignificância gera como consequência a tipicidade da conduta. Lembrando também um tema que já é muito batido, que você já tem a obrigação de saber, ou a maioria já sabe decorado. O reconhecimento da insignificância, de acordo com o STF, demanda da presença cumulativa de 4 elementos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. O grande questionamento, o grande debate é: será que a insignificância, estando presente esses 4 vetores, por óbvio, ela só poderia ser reconhecida em sede judicial? Será que só o juiz de direito poderia reconhecer a insignificância? Ou essa insignificância ela poderia ser reconhecida em sede policial? Algumas pessoas dizem: não, em sede policial não há de se reconhecer insignificância, o que delegado de polícia faz é procedimento administrativo. Permícia vênia, já externando aqui minhas escusas, minhas desculpas aos mestres que têm posicionamento em sentido contrário, eu ouso discordar. Por quê? Primeiro, eu não acho mais correto hoje você dizer que delegado de polícia faz procedimento essencialmente administrativo. Hoje a atividade do delegado de polícia é de natureza pré-processual. O inquérito, a investigação, porque o inquérito, na verdade, é uma formalização da investigação. Você pode ter diligências ainda que o inquérito não tenha sido instaurado, diligências estas até para preparar o inquérito. A investigação policial como um todo, ela assume natureza pré-processual hoje. Ela assume natureza e cada vez mais, inclusive, ela vem reconhecendo isso com a sua natureza pré-processual. Ela não é meramente um procedimento que se exaure no âmbito administrativo. Ela é um procedimento destinado a gerar provas, indícios, na verdade, gerar indícios e elementos que serão arguídos, que vai preparar e serão arguídos no curso de um processo. Então, eu particularmente recomendo que em provas de DPC e DPF vocês sigam o posicionamento de que é possível sim o delegado de polícia reconhecer insignificância. Como o delegado de polícia ele hoje exerce função pré-processual, é tanto esse reconhecimento da função pré-processual que houve uma mudança recentemente no Estatuto da OAB, que nós já conversamos aqui no Periscope, e a pessoa que está sendo, por exemplo, ouvida em sede policial tem direito à assistência do advogado. Se o advogado lá estiver presente, o advogado pode inclusive formular questionamentos a esse indivíduo quando esse indivíduo está sendo ouvido em sede policial. O advogado pode acompanhar os procedimentos policiais porque existe já aquela ideia de que tudo que é feito na fase policial pode, direto ou indiretamente, suscitar efeitos na fase do processo. Ora, se assim o é
perfeitamente razoável se reconhecer que o delegado de polícia possa arguir insignificância sim, insisto, desde que aqueles 4 vetores estejam presentes cumulativamente, aqueles vetores elencados de forma consolidada pelo STF. Porque senão imaginemos a seguinte situação hipotética. Se eu tenho insignificância, eu não tenho crime. Aí imagina só, o delegado recebe uma pessoa capturada em situação, aspas, de flagrância, é conduzida à delegacia de polícia, quando chega lá é notória a insignificância. O cara, por exemplo, furtou uma Coca-Cola de 2 litros. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica produzida, está tudo lá. Não seria sequer razoável o delegado autuar o cara em flagrante delito pelo crime de furto. Porque vai autuar o cara por furto, vai estabelecer uma fiança. Quem furta uma garrafa de Coca-Cola 2 litros não tem dinheiro para pagar uma fiança, que vai variar aí entre 1 e 100 salários mínimos. Você vai jogar esse indivíduo para uma audiência de custódia, se tiver como fazer audiência de custódia. Se não tiver, vai deixar o cabo preso esperando o juiz se manifestar no caso concreto por uma situação onde notoriamente não tem crime. Quando você fala em lavratura de APFD, de auto de prisão em flagrante delito, você presume que o indivíduo praticou crime. Se você for para o artigo 302 do CPP, do Código de Processo Penal, você vai ver lá, considera-se em flagrante quem é capturado praticando o crime, inciso 1, tendo acabado de praticar o crime, inciso 2, quem é perseguido após a prática do crime pela vítima, pela autoridade policial, por populares e capturado depois de praticar o crime e evadisse. Ou então quem é encontrado em momento posterior com objetos, documentos, papéis que nos façam presumir se ele é o autor da infração. Quer dizer, quando você pensa na captura em flagrante, e da captura em flagrante o próximo passo após a condução é a lavratura do APFD, do auto de prisão em flagrante delito, você há de presumir que o indivíduo incorreu em crime. Se há notoriamente circunstância de insignificância, não tem crime. Se não tem crime, não tem por que se proceder à lavratura de auto de prisão em flagrante delito, até, cara, por uma questão de muita razoabilidade. A lavratura do auto de prisão em flagrante delito instaura o inquérito policial. Se houver a lavratura do APFD, o inquérito está instaurado. Você vai fazer um inquérito policial que, em tese, tem que ser concluído. Não pode se instaurar o inquérito e deixar o inquérito aberto. Ele tem que ser concluído para, no final, se fazer um relatório dizendo que a conduta não caracteriza crime. Ou se caracterizar um crime numa situação onde, notoriamente, o STF diz que a atipicidade deve ser reconhecida. Então, particularmente, eu entendo e recomendo sempre que meus alunos sigam esse posicionamento. Não por ser meu entendimento. Até porque quem acompanha minhas aulas, minhas transmissões aqui no Periscope, já se cansou de me ouvir falar que o que eu penso ou deixo de pensar não serve de uma cibalena. O que eu penso ou deixo de pensar não serve de um big, não serve de um pirulito zorro, não serve de um bombom chachá, não serve de um pirocóptero, não serve de um copo de quisuco, não serve de uma macaúba chupada, não serve de nada. Eu não tenho essa vaidade de achar que o que eu penso, não. Eu quero é que você acerte a questão da prova. E se você for para os grandes mestres, quem são os grandes mestres sem detrimento dos demais? Se você for para nomes como o professor Rogério Sanches Cunha, que hoje para mim é a grande referência do direito penal brasileiro com a sua obra, Eugênio Pacelli, César Roberto Bittencourt, professor Fábio Roque, professor Rogério Greco, sem detrimento aos demais que eu não citei, eles seguem essa lógica. Que o reconhecimento da insignificância não precisa ser feito exclusivamente na alçada judicial, ele pode ser feito sim na alçada policial, até para evitar de você levar o cárcere, ainda que por pouco tempo que o seja, mas para evitar de você levar o cárcere uma pessoa que em tese não cometeu o crime, porque se é insignificante, a atipicidade material há de ser manifesta. Beleza, crianças? Lembrando, claro, que eu estou aqui citando de forma en passant. Eu digo sempre isso, por quê? Porque um tema tão cabuloso como esse, a gente não pode querer reduzir aqui em 8 ou 10 minutos de transmissão, por óbvio. Lógico que é evidente, mas apenas a título de dica. O objetivo do Periscope é dar as dicas. Claro que quem nos acompanha lá no curso do CES sabe que a gente passa quase 1h30 falando sobre isso, dando elementos para você escrever, mas a título de dica de orientação, essa é a orientação que eu lhe dou, beleza? Deixa eu ver quem tá acompanhando ao vivo aqui, cadê? Massa PLGG, valeu, galera de Araripina, fala de crime de ímpeto, eu vou botar aqui, não se preocupe não, que nesse projeto Temas Cabulosos, a gente vai falar de crime de ímpeto, nesse caso não haveria prevaricação por parte da polícia. Bom, excelente pergunta aí. É um argumento que muita gente levanta. Não, o policial, se ele não lavrar o APFD, ele está prevaricando. Prevaricação é um crime tipificado no artigo 319
do Código Penal brasileiro, que é quando a autoridade não cumpre com o seu dever. Prevaricação só está caracterizado se o cidadão, se o funcionário público deixar de agir ou agir em desacordo ou infração do seu dever de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Prevaricação tem finalidade especial de agir. Prevaricação é um crime que presume que o funcionário público não cumpriu com suas obrigações para satisfazer interesse pessoal. Quando eu digo que a autoridade policial pode reconhecer insignificância, ele não está querendo satisfazer interesse pessoal. Eu estou partindo da premissa que a análise da autoridade policial é jurídica. Eu não sei nem quem é a criatura que chegou aqui na delegacia, eu não tenho nada contra nem a favor dela. É o que o delegado deve pensar. Mas os requisitos caracterizadores da insignificância estão presentes no caso concreto. Se estão presentes, por uma análise eminentemente técnica e jurídica, a conduta é atípica, materialmente, logo não se lavra a PFD. O que se poderia fazer aí era tomar a termo o depoimento de todo mundo, fazer, se for o caso aí, o ROP para o policial militar ser liberado, relatório de operações policiais, entregar o termo e fazer um BO. E aí, se o Ministério Público lá na frente quiser, pode ser instaurado o inquérito policial em sendo crime motivador de ação penal pública. Beleza? Quem mais está na área aqui, rapidinho, para a gente terminar a transmissão? Amém, valeu. Campo Grande, Mari, Paraíba, oi para Brasília, um oi para Brasília, Dourados, Uberaba, faz um periscópio, não deu pra ler, Salvador, João Pessoa, John People na minha querida Paraíba, Goiânia, Salinas, valeu PLGG, muito bom, obrigado, São Paulo, Olinda aqui do lado, Campina Grande, Itaruma, Irecê, Bahia, Uberlândia, vai ter curso de discursiva para DPC, vai, semana que vem eu trago a novidade para vocês, nós estamos preparando um super curso discursivo aí para DPC, completo, atualizado, jurisprudência, aí tem muita novidade semana que vem para vocês aí, DPF também, a gente já tá, fique tranquilo que o mês de março tá cheio de novidade para vocês. Valeu, galera, obrigado pela audiência de sempre, fica ligado, quase todo dia aqui eu vou estar fazendo transmissão para vocês, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. Valeu, galera!